Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer um pouquinho o convite para a gente estar aqui presente hoje, para compartilhar um pouquinho do aprendizado que a gente vem construindo nos últimos tempos relacionados às cidades e também um pouquinho do retrato sobre essa interação das cidades com a mobilidade urbana. Meu nome, como o Paulo disse, meu nome é Matheus Silveira, eu trabalho na FCA, que é a Fiat Chrysler Automobiles, e sou responsável pela atividade que lá dentro a gente chama de Future Insights. Basicamente, o Future Insights, o que é? São desenhos de cenário prospectivos de futuro, para a gente entender as mudanças que estão acontecendo no ambiente, para a gente poder se preparar para elas e fazer as mudanças que são necessárias para a FCA continuar sendo uma empresa relevante nas cidades no futuro. Nós não temos a leveza, a agilidade de uma startup, então a gente precisa de tempo para poder fazer essas mudanças. Então a gente precisa olhar um pouco mais longe. Quando a gente olha mais longe, a gente amplia também o nosso olhar. Então a ideia de Future Insights também é ter um olhar mais amplo sobre as questões que podem impactar a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, não obrigatoriamente eu preciso trabalhar somente com atividades que estão relacionadas ao nosso core business. Eu tenho uma breve apresentação que a gente preparou para poder compartilhar com vocês sobre o projeto Futuro das Cidades. Rapidinho, nos primeiros 3, 4 slides, eu vou falar o que é o projeto. Na sequência, eu vou trazer alguns conceitos que eu acho que são relevantes a gente compartilhar aqui hoje, para a gente começar o debate depois das apresentações. Então, vamos lá. Então, a inspiração para a gente começar o projeto Futuro das Cidades foi um projeto que a gente realizou em 2009, 2010. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do projeto Fiat Mio. Foi a primeira vez que uma montadora em nível global desenvolve um carro colaborativamente, ou seja, antes disso, nenhuma montadora no mundo tinha feito o que a gente fez aqui no Brasil. Então, é legal compartilhar essa experiência, porque a gente fez no Brasil. Muitas vezes a gente gosta de ver o lado negativo, ou a gente fala muito do lado negativo, mas também aqui a gente é capaz de realizar algumas atividades que podem, de fato, gerar mudanças em toda uma indústria. Foi a primeira vez que foi feito isso. Então, em 2009, 2010, a gente faz esse projeto e a gente conseguiu engajar mais de 16 mil pessoas. Juntas, elas contribuíram com quase 12 mil ideias do que elas imaginavam que era o carro do futuro. São pessoas de 160 países diferentes que colaboraram conosco na construção dessa imagem, né? É importante lembrar que, em 2009 e 2010, as redes sociais não tinham o poder de engajamento e ativação que tem hoje. Então, esses números são extremamente relevantes se a gente pensa nesse período, quando a gente lançou o projeto. E, a partir dessa experiência que a gente teve no Fiat Mio, que foi muito disruptiva para a gente na época, porque a forma como a gente trabalhava, ela refletia um pouco do que a indústria automotiva é, ou seja, uma indústria muito fechada, que trabalha com muito sigilo, o consumidor tem contato, geralmente, com o produto quase quando ele já está pronto. Ele fez uma disrupção nesse conceito, e a gente começa a trabalhar colaborativamente, começa a se perguntar que outros tipos de experiências a gente podia ter depois de ser impactado por um projeto como aquele. Foi quando, então, a gente fez um projeto que a gente colaborou não com pessoas físicas, mas a gente colaborou com pessoas jurídicas. A gente acreditava, então, que a colaboração ela podia também se dar de forma corporativa. A gente convidou outras empresas que não são do nosso core business, não atuam no ramo automotivo, para a gente pensar colaborativamente em soluções para os nossos consumidores, que muitas vezes são consumidores da nossa marca e de uma outra marca ao mesmo tempo. Foi a partir daí que a gente construiu um conceito que a gente chama de simplicidade fluida, que reflete um pouco da rotina diária de cada um de nós, porque todos nós somos plurais, ou seja, a gente assume diversos papéis durante a nossa rotina diária, e existe uma complexidade muito grande em cada uma dessas rotinas, né? A gente tem uma descarga muito grande de informação, então o overload cognitivo é altíssimo, a gente não consegue simplificar, mas a gente percebeu, a partir do momento que a gente observa as jornadas do consumidor, a gente percebeu que nesses papéis existem pontos em comum, que se a gente conseguir conectar, a gente traz uma experiência mais fluida para o nosso consumidor. No ambiente do digital, isso está bem resolvido, então eu consigo ler meu e-mail aqui, ler e-mail do carro, no elevador, leio e-mail até no banheiro, se eu quiser. Leio e-mails que são privados e corporativos, e muitas vezes eu não sei qual deles que eu estou respondendo, porque, enfim, tudo é feito de forma muito fluida. Mas nós somos uma empresa que trabalha no mundo do hardware, né? O ambiente que a gente está presente é o ambiente do hardware, e para a gente fazia sentido tentar pegar essa experiência fluida do digital e tentar interpretá-la e aplicá-la na vida das pessoas no ambiente do hardware. Na imagem que a gente tem projetada, a gente vê que existe uma interrupção ali. Talvez a gente pudesse aplicar, ou, enfim, ali a gente conseguisse enxergar uma oportunidade de aplicar o conceito de simplicidade fluida. E talvez porque seja a parte mais visível do problema, a gente só vê a interrupção dos carros que estão parados no trânsito, mas eu enxergo outras interrupções que acontecem ali. A de hidratação é um exemplo.
Eu bebo água em casa, eu bebo água no meu destino, eu não bebo água na minha jornada de deslocamento da origem em destino. Então, tem uma interrupção da hidratação. Relações afetivas estão interrompidas, enfim, uma série de outras interrupções estão acontecendo nesse espaço e a gente achou que fazia sentido, então, aplicar esse conceito de simplicidade fluida e, por isso, a gente, então, decidiu estudar um pouco o futuro das cidades. Assim como a gente fez das outras vezes, a gente achou que a construção desse conhecimento deveria acontecer de forma colaborativa. A gente convidou o pessoal do USP Cidades, em São Paulo, do César, em Recife, da COPEAD, no Rio de Janeiro, cada um representando a sua área de atuação, então a USP Cidades, mas não nas verticais logística, economia, política, enfim, finanças das cidades, mas entendendo a relação entre todas essas disciplinas, o César com as tecnologias e o pessoal da COPEAD com o comportamento do consumo. Era como se a gente tivesse que a gente tem representantes acadêmicos das pessoas que moram nas cidades e que a tecnologia, de alguma forma, pode ajudar a resolver essas questões. A gente também convidou o Adriano Silva, da The Factory, e a Natália Garcia, do Cidade para Pessoas, que é um portal que discute a mobilidade urbana, mas com foco nas pessoas, para nos acompanharem. Eles são jornalistas, e a ideia é que eles emprestassem, por um momento, esse olhar investigativo do jornalista para nos ajudar a encontrar a raiz do problema nas cidades e na mobilidade urbana, mas também para traduzir todo esse conteúdo que a gente ia desenvolver de forma colaborativa com a academia, mais editorial, uma linguagem que fosse mais fácil da gente compartilhar, e o que eu vou falar para vocês hoje é um pouco desse resultado. A gente estudou as 38 maiores cidades do Brasil, que são cidades com mais de 500 mil habitantes, e aí, depois da gente entender um pouco como elas surgem, como é que elas evoluem, o arcabouço legal relacionado às cidades e o planejamento urbano nas cidades, a gente também entrou um pouco na questão da mobilidade. O que a gente queria é criar cenários viáveis de futuro para as cidades brasileiras, e eu vou compartilhar um vídeo rápido que conta um pouquinho da história que a gente construiu até agora. Sim. Enfim, daqui a pouco surgiu o áudio. E é fundamental que a gente se sinta bem em casa. As cidades são locais de encontro de pessoas, conhecimentos, ideias e inovação. Estão cheias de oportunidades, mercadorias, trabalho, escola, amigos. Para desfrutar dessas oportunidades, a gente precisa acessá-las com fluidez e liberdade. Estamos falando de bem-estar urbano. Nós da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, queremos contribuir para que você se sinta cada vez melhor em sua cidade. Por isso, criamos o projeto Futuro das Cidades. Fomos conversar com os maiores especialistas em cidades do Brasil, pesquisadores, acadêmicos e ativistas que estudam como melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Fomos conversar também com representantes da sociedade civil, ONGs, associações de moradores, líderes de projetos sociais. E ainda vamos conhecer experts ao redor do mundo para entender o que eles fizeram para tornar suas cidades lugares tão bons de se viver. Em mais de um ano de investigação, a gente aprendeu muito. Aprendemos que a cidade é uma plataforma aberta sobre a qual podemos desenvolver novas soluções para melhorar o uso que fazemos da cidade e reduzir as desigualdades. Aprendemos que o uso que fazemos dos espaços em nossas cidades tem que estar aberto à diversidade. Uma rua deve funcionar tão bem para quem está caminhando ou para quem anda de bicicleta, quanto para quem dirige um carro ou para quem usa um transporte público. Transformar as nossas cidades em lugares mais felizes é um desafio coletivo. Para a FCA, o futuro das cidades é o começo de um diálogo aberto e contínuo sobre as cidades brasileiras. É das nossas cidades que nós estamos falando, da nossa casa. Então, esse vídeo ele conta assim, de forma breve tudo que a gente já fez, né, com quem a gente já conversou para poder construir esse estudo preliminar, que eu vou trazer agora alguns conceitos
básicos que eu acho que são relevantes para a gente poder qualificar um pouco esse diálogo sobre cidade e sobre mobilidade. O primeiro deles é a gente entender por que as pessoas se movem. Elas se movem porque elas estão buscando oportunidades. Na época das cavernas, o homem encontrava na caverna praticamente todas as oportunidades que ele precisava acessar. A gente foi criando, ao longo do tempo, novas oportunidades. Elas não cabiam mais na caverna. E elas se distribuem no espaço, criando uma demanda, então, de mobilidade. Então, é importante a gente entender que a gente se move porque a gente está buscando algumas oportunidades. Então, se isso é verdade para a gente, mobilidade é acesso às oportunidades. E 3 são os fatores que influenciam essa equação. O tempo, se eu tenho tempo para poder curtir a vista, para estudar, ou se eu quero ir rápido porque é uma emergência, se a oportunidade está próxima de mim ou se ela está distante, quanto de recurso eu tenho disponível para poder fazer as minhas escolhas. E nesse entendimento que mobilidade é acesso à oportunidade, então, para a gente, mobilidade é diferente de trânsito, porque trânsito representa circulação. Leonardo da Vinci dizia que as cidades são organismos vivos e que a circulação de pessoas e mercadorias representa o sistema circulatório das cidades. Muitas vezes a gente ouve falar que a gente tem que combater o trânsito nas cidades. Se a gente fizer isso, a gente está matando a cidade, porque a gente está interrompendo a circulação dela. Mas, por muito tempo, então, a mobilidade foi entendida como um sinônimo de trânsito, e quando a gente faz isso, a gente acha que resolve a mobilidade construindo infraestrutura. O que não é verdade, porque a infraestrutura ela resolve, temporariamente, a questão do trânsito, porque o trânsito ele tem o mesmo comportamento do gás. Se eu ampliar o calibre do tubo, o diâmetro do tubo, ele se expande e ocupa aquele espaço. Então, é como se eu estivesse falando que, para resolver a mobilidade, era como resolver o problema da obesidade só afrouxando o cinto. Então, eu resolvo temporariamente, mas eu não estou indo na raiz do problema. Para a gente, resolver mobilidade é permitir que aquelas pessoas que estão ali em vermelho consigam acessar as oportunidades que estão do outro lado. Se a infraestrutura vai colaborar para que essa conexão, ou seja, esse acesso aconteça, então, para a gente está, de alguma forma, melhorando a mobilidade nas nossas cidades. Além disso, é importante a gente entender que as cidades brasileiras elas crescem num padrão mais parecido com o americano, que é de forma espraiada, horizontal, espalhada. E aí, nesse sentido, a gente tem uma densidade menor que as cidades europeias, por exemplo. Então, a gente tem menos pessoas e oportunidades espalhadas num determinado território, criando o que a gente consegue, então, como consequência, esse desequilíbrio entre pessoas e oportunidades e criando um problema de mobilidade que a gente consegue enxergar claramente nesse mapa térmico. Talvez aqui a gente não consiga ver tão bem, mas o que está escuro aqui é a distribuição de pessoas. Quanto mais escuros, mais gente. E do lado a gente tem distribuição de posto de trabalho. Então, a gente consegue ver que existe uma concentração do trabalho e uma dispersão de pessoas na nossa cidade. O que isso faz? Que talvez a pessoa que mora aqui num outro município tenha que percorrer 3 municípios para chegar até o centro de São Paulo e acessar a oportunidade de trabalho que ele busca. Então, é uma demanda de mobilidade desnecessária se houvesse emprego na região onde ele habita. Além disso, pode ser um paradoxo também, porque ele perde 3 horas deslocando até o centro, 3 horas voltando, ele trabalha 8 horas, deve dormir minimamente umas 6 horas, a gente espera, não sobra tempo para ele poder melhorar, se qualificar, melhorar a educação, se qualificar, ter uma renda melhor para poder ir se aproximando, porque esse centro que tem pessoas mudando e que tem oportunidades, ele tem valor, se tem valor é caro. Mas, graças a Deus, algumas tecnologias estão permitindo que a gente faça esse deslocamento sem precisar de sair geograficamente de onde a gente está. 70% dos deslocamentos nas cidades acontecem para acessar a oportunidade de escola e trabalho. Então, se a gente focasse em melhorar a demanda de mobilidade por esses 2 itens, a gente já estaria resolvendo o problema em 70%. E aí, quando a gente começa a olhar para esses dados, a gente, então, sugere, eu acho que isso é legal a gente fazer hoje nesse cenário de inovação, a gente sugere, então, que a gente, para resolver o problema da mobilidade, a gente devia entender a cidade como um hardware e o que roda em cima da cidade um software. Aqui eu tenho a ponte espalhada em São Paulo, ela é uma via suspensa, mas é um hardware de última geração que foi construído com o que há de mais moderno em tecnologia e engenharia, com o que há de mais moderno em arquitetura e materiais, mas em cima desse hardware só roda um software. Só passa carro aí em cima, um dia no ano passa bicicleta. Então, é como se eu tivesse um tablet de ultimíssima geração, um computador superpotente, como o Watson, por exemplo, da IBM, e só rodasse uma aplicação neles. E para a gente não faz sentido isso. Mas não quer dizer que eu preciso rever todo o meu hardware para poder falar que eu consigo desenvolver outros softwares. Aqui está um exemplo, também em São Paulo, uma via, não suspensa, mas uma via paulista. E eu consigo mostrar como que a Paulista
consegue rodar mais softwares, porque alguém olhou e pensou softwares diferentes para esse hardware. Então, a Paulista, originalmente, ela é só uma via pavimentada para veículos. Durante o tempo, ela foi, então, desenvolvendo a capacidade de entender o hardware, o sistema operacional que estava rodando, fazer pequenas atualizações e desenvolver novos softwares. Então, na calçada aqui, a gente tem uma faixa, que é um software para quem tem dificuldade de visão, né? A gente tem as rampas de acesso, para quem tem dificuldade motora. A gente tem uma faixa pintada na lateral, que só roda o software de ônibus, que é exclusivo. Aqui no meio a gente pintou e colocou umas grades, tem uma ciclovia. A gente tem um metrô que está a estação, que roda aqui embaixo. E, enfim, esses são só softwares possíveis de rodar aqui em cima, dentro do ambiente do hardware, mas que levam pessoas às oportunidades. Mas a Paulista ela é melhor do que isso, porque ela também tem softwares que trazem oportunidades até as pessoas. No domingo, elas fecham para os veículos e abrem para as pessoas. Eu tenho um software de socialização e lazer. No dia 31 de dezembro, eu fecho também para os carros, abro para entretenimento, de novo, socialização e encontro de pessoas no Réveillon, que acontece em cima da Paulista. Então, a gente acredita que o melhor sistema de mobilidade é esse, que oferece mais opções para pessoas, e a gente só consegue fazer isso desenvolvendo softwares diversos para otimizarem o uso que a gente faz das nossas cidades, mas também, como a gente viu no mapa, que eles estejam alinhados com as políticas públicas. O que a gente tem feito é construir cenários possíveis de futuro para as cidades, considerando todas essas questões de tecnologia, mas também de comportamento do consumidor, para a gente entender como que a FCA pode participar de uma maneira mais ampla da mobilidade das pessoas nas cidades do futuro. E esse gráfico, né, esse mapa mental, mostra um pouco das possibilidades que a gente tem de trabalho. Eu termino a apresentação com esse manifesto que a gente construiu junto com esse coletivo de mais de 160 especialistas no Brasil, que diz que durante muito tempo as montadoras fizeram carros e as cidades se adaptaram a eles. Essa é a primeira vez que uma marca da indústria automotiva no Brasil quer contribuir para o desenvolvimento das cidades, colocando know-how de prototipação de produtos e solução em grande escala em prol do bem-estar urbano. Então, a gente sabe prototipar e a gente sabe produzir em escala, a gente quer usar isso para o bem-estar urbano. Estamos criando um espaço de conhecimento sobre a mobilidade urbana brasileira, tecendo uma rede de parceiros para compartilhar e aprimorar esse conteúdo, e vemos um enorme potencial de novas conexões que ainda podem surgir. Os cidadãos e gestores públicos são convidados a esse protagonismo que a gente está construindo, junto com acadêmicos, empresas, indústrias, especialistas e lideranças da sociedade civil. A gente não acredita que a mobilidade se resolva com a atuação de apenas um ator, mas com a união de muitos. O que a gente quer é levar esse futuro das cidades para as cidades do Brasil. Então, aqui eu termino trazendo um pouco desses conceitos que a gente acredita de como inovar nas cidades, do que, de fato, é o problema da mobilidade, e, enfim, fico aqui depois para a gente continuar esse papo. Obrigado. Bom, vou me apresentar aqui. Eu acabei não trouxe nenhum material, mas quero contar para vocês também algumas coisas, principalmente como é que eu fui me envolver com esse assunto de cidade, né? Eu sou publicitário, eu trabalhei em agência por muito tempo, até o dia que eu resolvi voltar para a cidade que eu cresci, que eu sou apaixonado nessa cidade, que é Santa Rita do Sapucaí, que é aqui no interior de Minas, no sul de Minas. E Santa Rita é uma cidade interessante, assim, é uma cidade que em função de uma série de histórias, assim, que vale a pena, inclusive, procurar, e que se eu começar a contá-las, vai a palestra inteira, mas a gente acabou se tornando o considerado Vale do Silício brasileiro, o Vale da Eletrônica. O legal disso foi que é uma cidade que ela tem 40 mil habitantes hoje, mas quando começou o Vale da Eletrônica, o prefeito que deu esse pontapé, na verdade, ele dizia o seguinte, né, a gente não quer uma cidade que atrai empresas, e nem, a gente não quer uma cidade que atrai empresas, a gente quer uma cidade que atrai empresários. Então, a política sempre foi de fomentar empresas de tecnologia nascidas ali e trazer empresas na sua fase inicial, porque, com isso, a cidade passaria a receber gente que realmente se importaria com ela, porque o empresário traz a família para viver na cidade, é uma outra relação, né? E, ao longo do tempo, o polo é um polo que tem uma vocação muito grande para hardware, e ele fez um movimento para software em um determinado momento. Então, hoje você não consegue hardware sem software, né? Eu mesmo trabalho numa empresa que sou head de marketing e inovação lá,
que a gente, hoje, o hardware é mais ou menos o que vale para a cidade ali, né? Se você não tiver vários softwares rodando, você simplesmente tem uma caixa burra, então realmente te limita, né? E aí eu voltei para Santa Rita e descobri, o polo é incrível. A gente fica, por exemplo, eu antes de voltar para lá, eu via outros polos, assim, falava, o Porto Digital, que é muito legal, admiro e tudo mais. Aí fui descobrir, não, mas peraí, Santa Rita fatura o dobro. O polo de lá fatura o dobro do polo do Parque do Porto Digital, por exemplo. Eu falei, caramba, isso é muito bacana, e procurei me envolver mais com a comunidade. Aí eu conheci um cara que ele tinha sido diretor do Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, que é quase que, com as devidas proporções, um MIT brasileiro, aí, é um centro bem de referência mesmo, e ele tinha sido eleito como vice-prefeito, e ele estava querendo juntar algumas pessoas que tivessem interessadas em ajudar a transformar a cidade. Ele dizia o seguinte, hoje a gente tem uma cidade que gera empresas relevantes, está fazendo essa transição para o software, mas a gente ainda é analógico, a gente precisa ser mais criativo e a gente está chegando num ponto que a gente pode começar a perder talentos. E mais do que isso, a gente tem que atrair talentos para cá, e para isso a gente tem que ter uma cidade prazerosa de viver, a gente precisa reter talentos também, porque se a cidade ficar fria, a gente não consegue, se não tiver softwares interessantes rodando, a gente não consegue trabalhar. Isso a gente tem que ter também a diversificação da economia, mas de uma forma que tudo esteja conectado ali. E aí a gente foi conversando e nasceu um movimento colaborativo, isso há 4 anos, chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz. A Cidade Criativa, Cidade Feliz é um coletivo de instituições e voluntários. Então, não aí tem gente que pergunta, é uma ação da prefeitura? Também é. É do Inatel? Também é. É minha como voluntário? Também é. É sua como voluntário? Também é. Como é que funciona? A gente viu o seguinte, que é difícil a gente, como cidade pequena, vamos dizer assim, atrair facilmente recursos para tudo e ficar dependendo de dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, a gente descobriu o seguinte, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem recursos. O Inatel, por exemplo, tem um dos teatros mais incríveis do Brasil hoje. Muito bem feito, para quase 1000 pessoas, incrível, mas, putz, é caríssimo fazer um espetáculo lá, né? E, então, aquilo você ficava um hardware sem muita coisa acontecendo. Você tinha empresas começando com uma dificuldade tremenda na área de marketing, porque lá você tem muito engenheiro, né? Lá vem de uma cultura de engenharia, mas o cara não tinha dinheiro para contratar uma agência, enquanto outras empresas e outras instituições estão ali, elas têm esse cara de marketing que pode ajudar ali. Então, a gente começou a ver o seguinte, pode ter uma troca de recursos. Então, a gente sentou com as lideranças dessas instituições todas, então, prefeitura, as escolas, as empresas, a representação das empresas, o SEBRAE, e fez um pacto. Santa Rita já tem uma cultura colaborativa legal, então foi fácil estabelecer isso, e a gente criou, em 2013, o primeiro festival Cidade Criativa, Cidade Feliz. Durou 1 semana. A nossa ideia era usar o evento como catalisador da transformação. Então, a gente trouxe um cara da Colômbia, amigo meu, aproveitou, na verdade, que ele já estava no Brasil, ele abriu falando sobre branding, contou o case do café lá e várias coisas, e depois a gente pegou o seguinte, cada instituição pegou atividades que eles já iam fazer, e a gente empacotou tudo naquela semana, e foi legal pelo seguinte, porque se antes um evento que o Inatel fazia alcançava só os alunos, com todo esse ecossistema, alcançou os professores das escolas da cidade, alcançou o pessoal das empresas, então começou essa conexão. Segundo ano, já foi para 1 mês o evento, o pessoal da música, do teatro, todo mundo desse lado começou a vir, começou a se conectar, então o pessoal se juntou, por exemplo, o pessoal relacionado à música, à dança, ao teatro, criou um musical, não era autoral, mas era um musical bacana. Eu acabei me envolvendo com o pessoal também ligado à música, a gente fez um festival de jazz e blues na rua, teve um pessoal que criou uma versão do Startup Weekend chamada Startup Z para criança das escolas, começou a ter um cruzamento, então ia ter uma palestra de alguém que ia falar, eu não lembro exatamente as palestras que tiveram naquele ano, mas você começou a ter um público mais diverso ali, e coisas conectando, então assim, começaram a criar laços na cidade.
E no terceiro ano já foi para deu um passo maior. Quando eu contar até os resultados disso, vai ficar mais claro essas conexões, né? Esse pessoal da música, do teatro, da dança, já criaram o primeiro musical 100% criado ali na cidade. A banda usou o musical para lançar o CD dela, foi feito para o musical. O festival de jazz e blues que a gente começou, que já estava com 4.000 pessoas, na rua de graça, para todo mundo, já começou a virar uma plataforma para lançar alguns negócios diferentes, em gastronomia, em música mesmo e tudo mais, porque a gente provocava aquilo. A gente, como curadores, o Rodrigo, que era o representante do Sebrae lá, e o Wander, esse professor que depois virou vice-prefeito, a gente começou a provocar todo mundo a fazer coisa diferente e a ir para coisas diferentes, assim, né? E hoje, assim, começou o festival de gastronomia. Hoje Santa Rita virou uma cidade que tem uma programação cultural assim incrível, uma produção cultural incrível. Teve uma empresa, por exemplo, uma produtora de eventos que nasceu nesse contexto para ajudar, que já está fazendo, por exemplo, um evento de autoria deles, de criação deles em Campos do Jordão. Tem um pessoal que voltou para Santa Rita, começou a produzir café, viu a palestra sobre branding lá do cara da Colômbia, criou uma marca que tinha uma história por trás que era real, era muito bacana. Queriam entrar para o Vale Music, que é o nosso festival de jazz e blues. A gente provocou, eles criaram uma bicicleta. Aí no Hacktown, que é um evento que eu vou fazer mais para frente, que nasceu nessa plataforma de experimentação, eles se conectaram com um cara de São Paulo, que ficou muito amigo deles, que pediu para ficar na fazenda, numa situação. Aí eles já viram que tem um potencial de receber gente na fazenda. Conectou eles com o pessoal que está franqueando o negócio deles. Eles estavam na Fátima Bernardes anteontem, como um pessoal que está inovando na cadeia do café. Então, assim, dentro dos desafios que a gente tinha, esse quarto ano a gente completamente virou Santa Rita. Eu digo a gente porque é um coletivo, né? De ponta cabeça. E o que é mais importante disso? Você pode pensar, mas vocês são polo tecnológico, é onde que as coisas se conectam, né? O interessante é o seguinte, a gente consegue hoje atrair talentos, está chegando gente toda hora lá, o número de empresas nascendo lá na área de tecnologia está crescendo, porque virou um lugar gostoso de morar. Os eventos também, que eu mencionei menos, ligados à tecnologia, bombando. Segunda-feira mesmo vem um sueco da Hyper Island, que é uma escola de tecnologia digital, vai falar sobre aplicações de IoT, depois vai ter um debate. Tem assim, na semana lá você tem um evento por dia nessa linha, mas o mais legal, à medida que você tem outros lados maduros, outros negócios, outros tipos de áreas, né, esse pessoal começou a se conectar com a tecnologia. Então, uma cidade que vivia de tecnologia feita, que você vendia, era um cara de TI vendendo para o cara de TI, hoje a gente tem empresas nascendo, resolvendo problemas no agronegócio. O design thinking virou padrão nas empresas mais antigas lá do Vale da Eletrônica. O pessoal passou a ganhar mais relevância nos produtos que faziam, porque está fazendo coisa mais aderente, né, ao mercado. Então, assim, o meu envolvimento com cidade é esse, e o Paulo comentou do Hacktown, que eu acho que virou o maior ícone dessa história toda, que a gente, o ano passado, criou o Cidade Criativa, no fim das contas, virou uma plataforma de testes e experiências para evento. Então, chega gente, eu quero experimentar tal coisa, eu não tenho dinheiro. Pô, a gente também não, mas a gente consegue botar na rede e gera recursos. Por exemplo, tem um grupo de WhatsApp que tem gente de uma empresa X que fala, hoje nós estamos recebendo a visita do Matheus aqui, por exemplo. Pessoal do Inatel, vamos fazer o evento, aproveitar que o Matheus está aqui e falar sobre mobilidade urbana? Põe na rede, convida o pessoal da tua empresa, da tua. Quando vê, você tem um evento muito legal, criado de uma hora para outra, cheio, uma discussão rica, e aquilo gerando outras coisas. E o Hacktown acabou sendo, a gente rodou um piloto no começo do ano, sem dinheiro nenhum, para 400 pessoas, e fez agora a segunda edição em setembro para 1.500 pessoas, que é um evento que a gente criou um hub de conexão entre áreas. Então, tinha gente de tecnologia, de startups, de música, de gastronomia, de tudo quanto é área possível, participando foram 150 palestras no final de semana, 150 palestras, workshops, shows, e algumas outras atividades, acontecendo em 20 locais simultâneos. Então, acontecendo em bar, restaurante,
escola de inglês, boteco, foi um negócio bem interessante e que gerou assim, conexões incríveis como essa que eu contei, que o pessoal do Coffee Bike, que produz o café, foi parar na Fátima Bernardes, e todo dia eu fico sabendo de negócios novos gerados em função disso, isso é muito legal, e que foi considerado por vários meios especializados em eventos e tudo mais, um dos eventos mais inovadores que surgiram no Brasil nos últimos anos, o que para a gente é uma honra muito grande. Então, assim, queria contar, fui longo aqui, mas meu envolvimento com cidades é esse. Eu espero na discussão aqui eu poder acrescentar de alguma forma. Valeu. Muito boa tarde. Meu nome é Davi Travesso. Bom, antes de mais nada, eu acho que vale a pena fazer aqui uma saudação especial para a turma aqui de Tiradentes, o Ralf e a equipe, porque acho que iniciativas desse tipo são iniciativas que ajudam bastante a tirar um pouco essa mística, né? E esse glamour da inovação. A gente está vendo aqui, esse é um negócio que é muito interessante para uma certa camada, usando um termo forte, até da elite do país, né? Mas é um tema muito árido ainda para a população de maneira geral. E quando a gente fala de inovação no nível das comunidades, das cidades, esse é um tema que ainda a gente vai ter que gastar muita conversa, muita prosa e muita sola de sapato para fazer com que eventos como esse democratizem mais o conceito e traduzam esse conceito de inovação em alguma coisa mais concreta para a população como um todo. É um item muito legal de nós conversarmos, nós entendemos a linguagem, nós sabemos o que nós estamos falando aqui, mas ainda é uma questão muito distante da população como um todo. E se a gente não conseguir fazer esse conceito chegar para a população, com certeza a gente não vai conseguir fazer mudança que provoque aquilo que acho que todos nós queremos no país. Então, uma iniciativa como essa, feita numa cidade como essa, eu acho que é extremamente louvável, e eu espero que isso se repita nos próximos anos e em outras cidades. Em instituições como a FIENG, como o SEBRAE, eu acho que tem um papel muito importante para fazer com que isso cada vez mais traga a população para perto dessas conversas. Só começar um pouco a falar como é que eu vim parar aqui. Eu sou de uma empresa chamada FIR Capital. Nós somos um grupo de pessoas que há alguns bons anos, depois de algumas experiências acadêmicas e de formação em algumas escolas internacionais, em empresas internacionais, a gente tomou a decisão de voltar para Belo Horizonte. E queríamos encontrar algum tipo de coisa que nos permitisse fazer coisas em qualquer lugar do mundo, mas que a nossa base fosse Belo Horizonte. E nós tivemos a ideia, naquela altura entendemos brilhante, entre capital e iniciativa empreendedora. É uma indústria nos Estados Unidos que é muito grande, que é a indústria de venture capital, né, do capital empreendedor, né, traduzindo para o português aqui. Ou vocês vão ver na literatura as VCs. São aquelas empresas de capital que estão localizadas principalmente ali na região da Califórnia, região de Boston, e que ajudam os empreendedores a iniciarem os seus empreendimentos ou acelerarem os seus empreendimentos. Obviamente que não funcionou no Brasil. E não funcionou, talvez num primeiro momento, por nossa incapacidade de fazer leitura adequada. A gente imaginou e acreditávamos nesse conceito, que ainda hoje eu ouço bastante dizer que o brasileiro ele tem uma característica empreendedora nata. Isso é mentira, não é verdade. O brasileiro é um empreendedor de sobrevivência, ele empreende na medida que ele precisa sobreviver, ele não tem o sentimento de empreendedor, vamos dizer, que tem um empreendedor americano ou um empreendedor de Israel. Nós temos, por natureza e por cultura, uma dificuldade muito grande de sermos sócios de alguém.
Nós somos absolutamente independentes das nossas decisões e não compartilhamos muito as nossas decisões, principalmente decisões de negócios. Nós temos uma dificuldade grande de entendermos diversidade, apesar da gente cultuar de que o Brasil é o país das dificuldades. É mentira. A gente é um conjunto de pessoas diferentes que convivemos quando a gente faz as coisas iguais. A gente tem uma dificuldade tremenda de entender o diverso. Então, a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer um processo de internacionalização. E o processo de empreendedorismo exige um conhecimento que passa pelas fronteiras geográficas, exige que você tenha uma visão universal do mundo, que você tenha uma interpretação que vá além daquilo que você enxerga, que você tem que ver através dos olhos dos outros. Isso é capacidade empreendedora, e esse tipo de coisa a gente não tem. Não é o lugar adequado, mas por questões religiosas, por questões geográficas, nós estamos distantes de tudo, as nossas fronteiras não permitem que a gente compartilhe o diverso. A gente tem um país de uma língua só, então nós não temos para sobreviver que falar várias línguas. Quem nasce na Suíça é obrigado a falar no mínimo 3, nós aqui falamos meia e sobrevivemos. Nós vivemos num país em que tem um mercado muito grande, que não exigiu que a gente fosse altamente competitivo na briga entre as empresas. Então tem um conjunto de coisas que são fatores absolutamente negativos ao desenvolvimento do sentimento empreendedor. Por isso, a nossa experiência lá de trás de juntar capital com empreendedores não funcionou, porque a gente imaginou que a gente iria repetir o modelo californiano. As nossas universidades não ensinam empreendedorismo. Os meninos todos, inclusive eu, quando saí da universidade, não tinha a menor ideia do que era uma fatura, o que era uma nota fiscal, quais são as exigências em cima de um contador. Os nossos dentistas saem da universidade e eles viram empreendedores no dia seguinte e eles não têm a menor ideia do que é que eles são exigidos sob o ponto de vista das responsabilidades tributárias, fiscais, obrigações municipais, imposto predial, licença ambiental. Esse tipo de coisa todo não é ensinado na nossa estrutura educacional. Nós somos um país absolutamente manco e torto em relação ao empreendedorismo. Os empreendedores aqui que têm sucesso são gente que tem um talento e que sobrevivem e desenvolvem. Afinal de contas, aqui também tem Pelé, tem Guga, né? Tem Chico Buarque. Quer dizer, nós geramos talentos, mas o ambiente não é um ambiente que gera empreendedores de forma massificada. Então nós tivemos que mudar o caminho e tivemos que encontrar uma forma de fazer com que a gente encontrasse oportunidades para poder alocar o capital. As oportunidades que a gente encontrava, a gente não tinha condições de colocar o capital que nós tínhamos captado com os investidores internacionais, pelas regras que eram colocadas. E aí agora eu vou dar um passo atrás e dar o meu diagnóstico sob o ponto de vista do tema que nós estamos falando aqui, que é a cidade, e relacionar com esse tipo de coisa que eu acabei de descrever para vocês, que é o que eu faço na vida. Eu entendo que, quando a gente fala de inovação dentro das empresas, a gente está falando da necessidade das empresas criarem capacidade competitiva. A Fiat faz inovação porque ela tem que ser competitiva vis-à-vis os outros players do setor automotivo. As comunidades, os municípios, têm que fazer inovação porque querem que os seus cidadãos tenham qualidade de vida. E eu entendo que isso tem que ser feito hoje, aos olhos do que a gente vive, com sustentabilidade. Sustentabilidade, eu quero dizer aqui, no conceito de que eu tenho certeza que os netos dos meus netos terão asseguradas as condições mínimas, ou melhores do que a gente tem hoje. Então, os municípios, as comunidades, elas têm que desenvolver uma capacidade inovadora para fazer com que nós, cidadãos daquelas comunidades, tenhamos qualidade de vida, mas que a gente assegure a sustentabilidade daquele grupo social. É para isso que a gente está falando de inovação. E aí, de uma forma simplista, dado o tempo que a gente tem aqui, eu vou dizer que a gente tem 4 itens essenciais a serem considerados.
primeiro deles está relacionado com as pessoas. E é um item, vou usar uma palavra que é padrão hoje, é mindset. Traduzindo de uma forma razoável, modelo mental. Se a gente não desenvolver um modelo mental dentro da comunidade de que há necessidade de se estabelecer um modelo inovador, não adianta a gente querer criar uma baita de uma infraestrutura, da gente criar coisas, instrumentos, meios, porque eles não vão ser usados. Não adianta ter um belíssimo teatro pronto para ser usado, mas se as pessoas não desenvolveram o software adequado, como falou o Matheus, essas coisas vão ficar lá. Não adianta a gente colocar o Wi-Fi na praça, se as pessoas não usam o Wi-Fi para efeito de adquirir conhecimento. No máximo ficam usando para transmitir o WhatsApp um para outro, para perguntar, beleza, como é que está, o que você fez, o que você vai fazer. Então, acho que há uma necessidade de um processo que eu imagino e acredito que está dentro da educação, e nós desenvolvemos um conjunto de coisas que façam com que as pessoas criem esse mindset de inovação, que entendam que isso é alguma coisa que tem que ser desenvolvido para algum propósito. Um segundo item, que é um item complicado nesse país e que a gente vai ter que tomar algumas ações como cidadãos para puxar e fazer isso acontecer, diz respeito à governança pública e às regulações. Esse é um país onde tudo é difícil. Esse é um país onde tudo é cartorial. Esse é um país onde você tem que pagar para provar que você é você, que a tua assinatura é a sua mesmo, e que se a tua identidade, que você xeroca, reconhece a firma, e faz mais não sei o que, e certifica digitalmente, se você não fizer isso tudo, e às vezes até fazendo isso tudo, você não consegue chegar aonde você tem que chegar sob o ponto de vista das obrigações tributárias, fiscais, regulatórias, e vai por aí afora. Então, há uma questão a ser arrumada sob o ponto de vista de governança e de regulação, que nós vamos ter que trabalhar muito ainda. Mas esse é um item associado à inovação e que impede muita coisa. Você tem um terceiro item, que é a questão da infraestrutura. Eu talvez seja muito otimista, talvez esteja sendo poliana aqui, mas para mim infraestrutura é o item mais fácil da inovação. Infraestrutura, como foi colocado aqui, é hardware. Hardware, no mínimo a gente compra. Se a gente arrumar dinheiro, a gente compra. Educação, se a gente arrumar uma pilha de dinheiro, a gente não compra para esse país. A regulação desse país, a gente não compra com dinheiro. Infra a gente compra. A gente compra, instala antena. Por sinal, é até um paradoxo. Os países que implantaram as tecnologias antigas, eles vão ter um processo mais caro de mudança para as tecnologias novas do que os países atrasados como nós. Vou dar um exemplo que daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nele. A gente está falando hoje, por exemplo, de geração de energia solar. Os países todos no mundo, com exceção nossa aqui, já têm hoje energia solar de monte, feito com a geração anterior de produção de energia solar, que é o uso de um metal que contamina, silício pesado, que usa vidro. A nova geração de energia solar combina hoje filmes flexíveis com baterias. Nós vamos começar, nós não temos, então nós vamos começar com a última tecnologia. Os caras vão ter que mudar tudo. O pessoal lá fora gastou bilhões e bilhões de dólares cabeando todo o ambiente. Nós já estamos entrando em comunicação, fazendo modelos de Wi-Fi, redes wireless, que são muito mais baratas. Então, nós temos uma oportunidade, sob o ponto de vista de infraestrutura, que se formos um pouco mais brilhantes ou inteligentes do que a gente foi no passado, a gente consegue facilmente passar essas barreiras e a gente sai, inclusive, na frente dessa turma que tem aí. Então, infraestrutura, para mim, não me preocupa. Infraestrutura, para mim, não é o essencial.
eu acho que, se a gente resolver os outros, a infraestrutura a gente resolve mais facilmente. E a outra questão, para mim, o quarto item, que é complicado, mas que também não é impossível, é capital. Ninguém faz nada sem capital. Se nós não estruturarmos o país sob o ponto de vista do acesso ao capital, nada acontece. Então, se os governos não conseguirem ser sérios o suficiente para se arrumarem e se organizarem para poderem prover capital para a educação, ela não vai acontecer. Se a gente não tiver capital estruturado para dar na mão dos empreendedores, para que eles possam tornar suas iniciativas em negócios concretos, eles não acontecem. Esse mundo do capital também não é um mundo que me preocupa. Eu vou descrever para vocês alguns casos. A gente hoje tem disponível um volume de capital, e não é no mundo só não, é no Brasil inclusive, de grandes fundos que não conseguem alocar o dinheiro porque não conseguem achar as oportunidades adequadamente estruturadas para receberem o capital. É óbvio que você tem também um fator de medo, considerando essas condições especiais que a gente está vivendo hoje. Mas, a par disso, e mesmo que a gente estivesse vivendo uma situação absolutamente favorável, esse pessoal, com o dinheiro que está aí para investir, tem uma grande dificuldade de investir em iniciativas empreendedoras. E aí eu vou dar a minha contribuição, que eu sei que aqui tem muita gente que busca desenvolver e empreender. Empreender não é só ter uma ideia brilhante, não é só achar que desenhou o melhor negócio do mundo, mas é estruturar isso aí sobre o ponto de vista de organização empresarial, sob o ponto de vista de definição de papéis entre o empreendedor e o investidor, de forma a criar uma simbiose, onde o capital e o empreendedor vão trabalhar para criar valor. A palavra-chave é criar valor. E criar valor está associado a um conjunto de coisas que demandam capacidade de enxergar as oportunidades de mercado, de desenhar produto, de ser capaz de ter um design legal, mas também está associado à capacidade de gestão, a capacidade de entender que mesmo no nascimento de uma empresa pequena, há necessidade de você estabelecer uma governança no sentido da transparência para que o investidor possa colocar e ficar confortável com o seu capital alocado ali. E aonde que isso rebate nesse tema que a gente está falando aqui das comunidades e das cidades? É que as cidades vão ter que tomar a iniciativa de organizarem essas células em cada uma das comunidades para criar suas estruturas de capital própria que alavanquem os seus empreendedores nativos. Vamos deixar de ser otimistas demais. As soluções não virão de Brasília. As soluções não virão de Belo Horizonte. As soluções para essas coisas que a gente está falando, de inovação, empreendedorismo e uso das tecnologias para efeito de criação de valor nos negócios e nas comunidades, as ações vão ter que ser desenvolvidas nas próprias comunidades. Vão ter que ser feitas juntamente com iniciativas corporativas, como uma Fiat, de organizações como essa de Santa Rita, com a igreja ali da esquina, com a associação de pais e mestres, com todos os grupos sociais que conseguem colocar pessoas num lugar onde podem ouvir e ser educadas por um novo modelo mental de inovação. Se nós não conseguirmos fazer isso, não vai adiantar a gente trazer a última tecnologia do planeta. Ela não vai servir para criar valor. E criar valor sob o ponto de vista de dar lucro para o empresário e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Falei demais, paro por aqui. Obrigado.
Oi. Pessoal, eu acho que claramente a gente tem aqui perspectivas que são, no mínimo, complementares, né? A gente tem um discurso que vem da corporação, que está se reinventando, que está precisando ressignificar sua relação com a cidade, inclusive por uma questão de competitividade, de sobrevivência e de entendimento do contexto em que ela está inserida. E eu acho que traz esses inputs que o Matheus mostrou para a gente, trazem um nível de sensibilidade e de sofisticação na hora de olhar para a cidade e se relacionar com a cidade, que talvez seja um caminho possível para a gente promover uma nova relação de mobilidade dentro da cidade, né? O Carlos traz um exemplo que se contrapõe ao discurso do Davi em alguma medida, né? Porque ele é bottom-up, ele não é top-down, né? Ele é de baixo para cima, ele é a partir do DNA da própria cidade, das coisas que estão acontecendo ali. E aí a gente tem um discurso que traz na bagagem o acompanhamento do desenvolvimento do ecossistema empreendedor do país, né? Que é o que o Davi trouxe para a gente, assim, que é um cenário que eu acredito que está mudando, assim, que eu acredito que quando a gente vê as iniciativas que acontecem, enfim, em núcleos isolados, o próprio fato da gente estar aqui ou em Belo Horizonte, você já tem comunidades mobilizadas para que isso aconteça, etc. A gente está numa fase de transição aí desse modelo mental, vamos chamar assim, né? Mas antes da gente continuar, eu queria abrir para pergunta. Tem alguém que tem pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Um de cada vez. Não precisa disputar. Uma pergunta? Pode ficar com esse microfone embaixo. Se tratando de inovação, né? Como é que é seu nome? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Quando você falou de Santa Rita do Sapucaí, você falou lá que era cidade do silício, né? Por causa dos componentes eletrônicos, né? Não, com as devidas proporções, né? E pegando o que é o teto no Brasil, dá para a gente dizer que é o que mais se aproxima, vamos dizer assim. Aí quando ele falou no último terceiro comentário sobre o silício, que antigamente usava energia solar com silício, né? Com as placas de silício. E agora já não está usando mais. Então, assim, num sentido de inovação, quer dizer, não sei como é que é feito, se tem novos componentes ou não, Santa Rita, Sapucaí, mas talvez também vai ter que sair fora do silício um dia e inovar. Essa é uma pergunta, assim, uma complementação que eu achei interessante. Você falando do silício e ele falando que o silício é uma coisa já do... Entendeu? Você deu para entender mais ou menos? Você fala da substituição da matéria-prima... a inovação. Como entendi. Eu acho que é interessante a gente contar o quanto esse tipo de experiência, às vezes, que a gente está tendo aqui hoje, a gente não consegue medir os impactos que ela tem. Para quem não conhece, existe um quê de miopia urbana nas pessoas, de entender que não existe inovação no interior e só nos grandes centros, né? E aí o Carlos estava contando um caso engraçado ontem, que aconteceu no café, no restaurante do senhor, que é um exemplo de como estar aqui e ter esse tipo de conversa, às vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo ou que tipo de efeito isso vai ter de forma concreta e acaba tendo desdobramentos inesperados, né? Eu acho que você podia contar um pouco disso. Assim. Eu estava contando o seguinte, que no Hacktown, até eu nem contei a história inteira, na edição piloto do Hacktown, a gente colocou em vários tipos de ambiente, a gente foi conversando, vendo, a gente queria uma experiência muito autêntica na cidade. E aí tinha um boteco de esquina assim, que alguns amigos nossos costumavam ir, e quem toca o boteco é um cara bem simples, mas um cara muito aberto. Assim. Você vê que é um cara que procura entender as coisas e ele pega as coisas e implementa ali. Então, dentro dos limites dele, da realidade dele, ele está sempre se tornando mais competitivo. E aí a gente fez lá, botou alguns painéis lá na primeira edição do Hacktown,
e isso deixou ele mais conectado, então ele escutou falar de algumas coisas, aí se cadastrou para participar de um concurso desse tipo comida de boteco que tem, ganhou, começou em outro público lá, aumentou, na verdade, o público dele, ele mudou para uma casa um pouco mais em cima, pediu ajuda para o Sebrae, virou um restaurantinho, e aí na segunda edição do Hacktown teve lá algumas palestras. E a gente colocou a internet, igual tem aqui uma internet super boa rolando, a gente colocou em vários ambientes lá, e ele depois veio atrás da gente perguntar como é que ele fazia para assinar aquela internet que estava lá. Porque uma pessoa, não sei se foi na hora do almoço, que vocês até almoçaram lá e tal, falou para ele o seguinte, aqui em Santa Rita, a gente não tem espaço de coworking, e talvez nem vai ter, porque você não tem Você é um lugar pequeno, o pessoal trabalha em casa, você vai no Inatel, tem mesas com internet rápida, qualquer um pode sentar no campus para trabalhar, mas é legal ter um espaço diferente. Por que você não põe essa internet aqui e permite que a gente venha trabalhar aqui? Ele, beleza, assinou a internet, começou a fazer café, bolinho de chuva de tarde, procurou um cara de um jornal, falou, tem como você fazer um informe publicitário para mim? Tá? E o cara fez uma matéria, você que nômades digitais que vierem à cidade, que tem aumentado muito isso, e você que tem um negócio, mas não tem escritório, vem trabalhar aqui. Você chega de tarde, está lotado. E o cara, um cara super simples, acabou criando um espaço de coworking orgânico. Isso é legal, porque tem a ver com aquela história do software, né, que o Matheus comentou, porque talvez, legal, vamos fazer em Santa Rita um espaço de coworking, todo fancy e tudo mais, talvez não é viável. Você cria um elefante branco, né? Eu acho, inclusive, que as mudanças a partir das comunidades menores, elas vão ser mais rápidas e mais fáceis do que nos centros urbanos grandes. Eu acho que os centros urbanos pesados, né, eles têm muitos problemas sob o ponto de vista da organização e, obviamente, que rebatem em questões pessoais, dando cada vez menos tempo para as pessoas para elas fazerem coisas novas e diferentes. Então, eu acho que iniciativas como essa aqui, se repetidas, vamos dizer, em outras comunidades menores, ou iniciativas como essa de Santa Rita, vamos dizer, que é pioneira nesse movimento de inovação, no momento em que falava de inovação, né? O pessoal falava em desenvolvimento de empresas de base tecnológica, né? É muito mais fácil, porque o ponto principal para mim, eu volto a repetir, é o modelo mental. Então, se você começar a fazer com que essas coisas rebatam de uma forma, vamos dizer, que faz com que o cara lá, mesmo que ele não seja um cara que tenha feito uma universidade, que ele tenha tido uma experiência de vida muito grande, mas é um cara inteligente, é um cara esperto, é um cara que enxerga o mundo, é um cara antenado sob o ponto de vista das informações, então ele absorve esses conhecimentos inovadores de uma forma muito mais rápida e de uma forma, eu diria, muito mais consciente sob o ponto de vista do aproveitamento da oportunidade. Então, para mim, eu sou adepto da ideia de que as mudanças elas vão começar realmente embaixo, tá certo? E eu acho que se acelerar esse tipo de ação, a gente vai ver grandes mudanças nesses próximos anos vindo nessas comunidades, com pessoas, inclusive, que tiveram a coragem, como você, de sair de um centro urbano, depois de um certo tempo de vida, e voltar para lá e virar nativo de novo. Não é verdade? Eu até vou fazer um complemento aqui. Eu achei legal quando você falou, vocês voltaram para o Brasil, consegue ter uma vida, as referências globais, mas voltaram para BH. Isso é uma coisa que eu noto, assim, eu voltei para Santa Rita, talvez há um tempo atrás, isso era impensável, porque eu sou alguém curioso, que gosto sempre de estar conectado com outras pessoas, mas eu noto assim, com essa questão da conectividade hoje, e com à medida que as coisas vão descentralizando, eu falo o seguinte, eu passei mais tempo no exterior, viagens assim, a trabalho e tudo mais, depois que eu voltei para Santa Rita, do que trabalhando em outros centros. Então, eu vejo que dá para, quem tem vontade de voltar para a sua cidade, quer ajudar a construir, quer ajudar a transformar a comunidade, se pensar, procurar modelos e se manter conectado, é uma coisa muito real hoje, assim, sabe? Já foi aquela época que o modelo padrão é o seguinte, você quer estar conectado com o mundo, você tem que estar em São Paulo, senão você está vivendo na era das cavernas. Isso é uma coisa que mudou hoje, isso faz muita diferença, né? Pessoal, mais pergunta?
Conta seu nome também para a gente, também. Boa tarde, parabéns pela explanação de todos. Eu me chamo Thiago, sou estudante de Economia da FCJ. Fala um pouquinho mais perto, Thiago. Sou estudante de Economia da FCJ e a minha cidade de origem é Diadema, no ABC Paulista. Então, eu acredito muito no que ele disse, nessa relação do envolvimento da população, na mudança da mentalidade da população, do mindset, para realmente elas estarem tendo a visão total dessa relação do empreendedorismo. Mas, por exemplo, em Diadema. Diadema é uma cidade que ela se emancipou por volta de 50 anos de São Bernardo. Ela tem mais de 450 mil habitantes, é a terceira maior densidade demográfica do Brasil, por volta do 12º PIB de São Paulo. Mas o que acontece? Até mesmo pelo tamanho da cidade, ela tem um pouco de setor metalúrgico, até mesmo por influência de São Bernardo, que era parte de São Bernardo, mas lá a maioria do comércio lá de fato é o setor de serviços. Então, a cidade em si ela não consegue absorver todo o mercado de trabalho natural. Então, tem diversas migrações pendulares ali para a região de São Caetano, Santo André, São Bernardo e São Paulo. Então, visto esse cenário, é necessário que as pessoas tenham uma identidade até mesmo de diademense, de fato, para poder querer mudar, transformar a cidade, como aconteceu na cidade que ele citou. Mas, visto essa dissipação dos moradores indo para as cidades vizinhas, acaba meio que perdendo um pouco o controle e a identidade, de fato, como diademense. Até mesmo porque teve muita migração de pessoas do norte, do nordeste do país, ali para aquela região do ABC. Como que trabalhar isso realmente para mudar a mentalidade da população, visto que, às vezes, elas nem estão, de fato, tão envolvidas na comunidade? Isso que eu sinto muito, principalmente no bairro onde eu vivo, porque pouco se vê em diversos lugares e regiões as pessoas interagindo entre si. Relações de bairros, de comunidade, muitas vezes já são inexistentes. Até mesmo para a segurança já assim inexiste. Então, há uma dificuldade, até mesmo em relação de segurança, até mesmo nessa relação de mudar a mentalidade, de gerar empreendedorismo, nesse sentido. Matheus, se eu não me engano, você participou de um projeto na Fiat na relação com o entorno, com o Betim, né? De repente pode ter algum paralelo nessa história, se você puder compartilhar com a gente. Na verdade, eu acho o seguinte, deixa eu fazer dois paralelos, né? O primeiro, eu acho que, sobre o que você está falando, as cidades elas precisam entender suas próprias vocações e, a partir do entendimento dessas próprias vocações, entender como que a gente pode potencializar para que a iniciativa fazer sentido dentro de um contexto regional. Santa Rita do Sapucaí é um bom exemplo, ela entendeu a própria vocação e agora o que ela está fazendo é só ativar aquilo que ela já tinha nativo. Muitas vezes isso não acontece nos outros municípios, porque, enfim, está todo mundo querendo ser o Vale do Silício brasileiro, ou então está todo mundo querendo ser a Copenhagen brasileira, enfim, todo mundo querendo ser a Las Vegas brasileira, e esquece das próprias vocações, né? E todas elas têm grande potencial. Uma vez que essa vocação ela não é clara e ela não é incentivada, aí existe uma descaracterização, uma falta de entendimento do grande potencial local, aí realmente você tem uma cidade que, enfim, ela não tem uma identidade e acaba perdendo as pessoas para outros lugares, porque aí realmente começa a ficar só uma política de real estate, né? Então, morar lá por uma simples questão de habitação mesmo, enfim, dinheiro, criando muitas vezes demandas de mobilidade desnecessárias, como a que você falou. Se a vocação da cidade existisse, as pessoas que morariam lá estariam engajadas com essa vocação, não precisariam ir até São Paulo para trabalhar, e acredito que talvez em Santa Rita isso acabe acontecendo, porque os empresários estão indo para lá, porque encontram lá os incentivos e um ambiente propício para desenvolver a vocação que é local, mas que também é a vocação que eles querem desenvolver, e aí diminui uma demanda de mobilidade, melhorando inclusive para os fluxos nas cidades, estados e no país, né? Então, eu acho que isso é relevante. Depois, o que o Paulo estava falando agora há pouco, é uma iniciativa que a gente tem, na verdade, na FCA, a gente tem uma iniciativa de relacionamento com a comunidade do entorno, né, que é no Jardim Teresópolis. É um ambiente muito hostil, fica à frente da fábrica da FCA, e que, assim como também acontece nas cidades, lá houve uma migração muito grande de pessoas em busca de trabalho, que a FCA, na época, Fiat, estava se estabelecendo, então, para construção, para trabalhar na produção e tudo. Então, há uma migração de pessoas muito grande. O planejamento dessa região não consegue acompanhar esse crescimento tão rápido, e aí você acaba tendo um ambiente
que é desenvolvido sem planejamento, de forma desordenada, com uma distribuição desequilibrada de pessoas e oportunidades, e, como consequência, criando um emaranhado de interesses que muitas vezes são conflitantes. Isso é o que acontece nas nossas cidades, é por isso que a gente tem essa dificuldade, talvez entender as vocações passe por isso, né? Na favela não é diferente, no Jardim Teresópolis, que é diante da Fiat, não é diferente, então é um ambiente menor, que reflete todos esses sintomas que a gente tem na cidade, mas de uma maneira muito mais amplificada. Então, a gente tem um trabalho de entendimento dessa comunidade. A gente fez, primeiro, um trabalho muito social, de capacitação de pessoas naquela região, para poder diminuir um pouco os índices de qualidade de vida, enfim, segurança, que eram baixíssimos na região, e que depois acabou evoluindo pelo entendimento da vocação local, a abertura, então, de um projeto que, de fato, tentava potencializar essas pessoas de tal maneira que elas não precisassem se preocupar tanto em morar ali por causa da Fiat, porque, enfim, o cenário pode mudar, mas que elas procurassem, então, de alguma forma, se desenvolver, desenvolver as aptidões locais e, a partir daí, criar um negócio social, né? Então, a gente tem hoje um projeto social que chama Árvore da Vida. Por meio desse projeto, a gente tem uma série de ações, dentre elas a criação de uma cooperativa que chama Cooper Árvore, que utiliza todo o potencial criativo local para desenvolver produtos para o mundo. Então, é uma vocação local, que utiliza mão de obra local, mas que depois atende demandas, enfim, de um território muito mais amplo do que só o Jardim Teresópolis. Eu não sei se era esse o programa que você estava falando. Eu vou usar aqui dizer uma coisa que eu não tenho como confirmar, mas é uma opinião. Eu penso que as oportunidades para o pessoal que vai fazer inovação disruptiva, as oportunidades podem estar, de uma forma melhor colocada, longe dos centros tradicionais, das indústrias tradicionais. Eu entendo que as inovações, vamos dizer, de melhorias do que existe, ou de negócios relacionados com o legado, entenda-se aí os negócios tradicionais, essas oportunidades elas são melhores, serão melhores aproveitadas próximas das grandes corporações existentes. Mas as inovações disruptivas, elas não só elas não exigem que você esteja perto do modelo tradicional de indústria ou de negócio, como eu acho que será muito mais fácil fazer alguma coisa estando longe. Então, eu hoje, se eu fosse jovem e eu quisesse participar do modelo qualquer de inovação disruptiva, eu não iria para um grande centro urbano. Agora, se eu fosse um empreendedor que iria desenvolver uma oportunidade relacionada com a indústria tradicional ou com o legado da que existe aí sim, você encosta numa grande corporação. De outra forma, fica longe. Porque, como o Carlos colocou, o fato de você estar geograficamente distante não significa que você está desconectado. Por outro lado, você tem mais tempo, você tem custo menor, você tem mais ações colaborativas das pessoas que estão ao seu redor, você tem maior segurança, você tem maiores facilidades sob o ponto de vista de regulação, de infraestrutura. Então, não há porquê, e aí agora talvez esteja exagerando, essa quantidade de jovens hoje ficar saindo das suas comunidades em direção aos grandes centros, se ele pensa em fazer alguma coisa disruptiva. A gente recebe muita gente de outras cidades que procura e quer saber mais sobre o caso de Santa Rita, e o que a gente mais escuta é o seguinte: minha cidade, a economia gira em torno do agronegócio, a gente é atrasado e tudo mais, e eu sempre sugiro acompanhar o caso de Piracicaba, no interior de São Paulo. Eles já tinham um passo à frente, porque eles têm uma escola de agronomia da USP lá, mas eles estão se tornando um polo ultra inovador, talvez o mais inovador do mundo nessa área. Eu arrisco a dizer isso, sem ter muito dado. E eu vou dizer o seguinte, já que a gente está falando em vocação, a vocação do Brasil, eu acho assim, a gente usa
a questão do Vale do Silício para falar de Santa Rita. Mas se a gente for pensar o peso do Vale do Silício no mundo, o que ele representa, eu acho que o Vale do Silício brasileiro, de verdade, ele vem do agronegócio. Arrisco a dizer isso. Então, eu acho que é legal, assim, essa coisa da vocação essencial, e a gente precisa descolar também um pouco do que é descolado no momento. Legal, tecnologia bacana, tem um aparelho que faz isso, aquilo, um software e tal, mas pegando o gancho no que o Davi comentou, acho que vale a gente olhar para as coisas que elas talvez nem estejam tanto na pauta dos grandes centros ainda, porque eu acho que o Vale do Silício de verdade brasileiro, assim, de verdade que eu digo, não que Santa Rita seja de mentira, mas aquele com impacto global, ele vem dessas, talvez venha até do campo, dá para dizer isso. É legal a gente olhar para outros arranjos, né, da economia para pensar na relação, e que se relacionam diretamente com o local onde elas estão, com a comunidade, com a cultura onde elas estão. Tem um livro que é muito legal que chama Inovação do Improviso, que é de um indiano que fez uma pesquisa sobre inovação na África, na Índia, no Brasil, na Rússia, e aí ele fala da inovação em contextos de extrema escassez. É bem interessante, assim, porque é como você desenvolver um olhar local e entender aquele contexto, entender exatamente, gerar empatia com a comunidade e, a partir disso, desenvolver novas soluções. Pessoal, pelo adiantado da hora e porque a gente atrasou um pouquinho no início, a gente vai fechar. Se alguém tiver uma última pergunta, fale agora ou depois a gente conversa. Beleza? Vai lá, última. Por livre e espontânea pressão. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu faço arquitetura e urbanismo aqui na UFCJ, e nós somos de um programa de extensão de mobilidade urbana, chama Bike na Leite, e a minha pergunta é mais direcionada para o Matheus. Na verdade, assim, hoje, né, pensando na mobilidade urbana, a gente tem São João del Rei como uma cidade de médio porte, e que tem um carro para cada 2 habitantes. É uma quantidade absurda, né? A cidade não consegue absorver essa quantidade de carros e a gente tem um meio, assim, distâncias percorríveis a pé ou até mesmo de bicicleta, que é o que o projeto trabalha, e que as pessoas, pela mentalidade do consumo do carro, hoje em dia, elas não conseguem fazer esses trajetos a pé, né? Elas acreditam que comprar um carro é a melhor solução. Então, assim, a minha pergunta é mais pensando o que a indústria automobilística pode oferecer para melhorar a mobilidade urbana, visto que o carro é um dos maiores problemas da mobilidade urbana e que também é um setor privado e que a gente tem, talvez, as melhores soluções da mobilidade urbana no investimento do transporte público e da melhoria da infraestrutura, principalmente de ciclovias e ciclofaixas. Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, né? Poxa, afinal de contas, vocês são uma montadora e tal. A única parte que eu discordo é que nós somos os principais, ou entre os principais. Eu acho que a gente faz parte de um problema, sim. Também concordo com a afirmação que em grandes centros a gente precisa de menos carros nas ruas, porque, de fato, não faz sentido, né? Você, mais do que eu, deve entender que existe uma regra básica do planejamento urbano que diz que a gente deve privilegiar o coletivo em relação ao individual. Mas a gente não faz isso só no carro. Quando a gente pensa em espaços, a gente faz muito isso também. E a ocupação que a gente faz na nossa cidade acaba prejudicando isso, criando, então, demandas de mobilidade completamente desnecessárias, né? Então, por isso que eu mostro aquele slide. A gente hoje tem um conceito de bem-estar, né, de qualidade de vida associada a ter uma casa boa, com um jardim bom e uma piscina legal, né? E aí a gente privilegia esse estilo de vida em detrimento de ter um grande parque com um grande verde para todo mundo, uma piscina boa, pública, que todos possam ter acesso, e que esteja centralizada para que todos também possam, enfim, usufruir desses benefícios, né? Não é esse o modelo que a gente tem nas nossas cidades. A gente deveria, sim, prover mais isso. Soluções coletivas para todos, porque essa é a regra básica do planejamento. Mobilidade boa para todos, porque, no final das contas, os deslocamentos são individuais, mas as demandas são universais, né? Todo mundo desloca para ir para o trabalho, todo mundo desloca para poder ir para a escola, né? Então, se os deslocamentos vão em busca de oportunidades universais, a gente tem que privilegiar esse deslocamento de grande fluxo,
mas também a gente tem que pensar nas demandas que são individuais. Então, eu prefiro olhar o sistema de mobilidade urbana das cidades com vários modos de transportes complementares, porque as demandas são diferentes, e aí, para cada demanda, a gente pode ter uma solução. A gente ouve muito falar, por exemplo, que a melhor solução de mobilidade urbana é o metrô, né? A gente fala assim, putz, falta metrô, falta metrô, falta metrô, mas se eu quiser deslocar para poder ver a orla do Rio de Janeiro, o metrô não atende a minha demanda de mobilidade, então não necessariamente o metrô é o melhor sistema de transporte para essa demanda. Então eu gostaria que as nossas cidades tivessem uma oferta maior de meios de deslocamento para que atendessem as demandas da mobilidade, e que as pessoas assumissem um protagonismo e entendessem quais são os reflexos das suas escolhas, né? E o que isso impacta a cidade, também como a regra do planejamento tivesse uma visão sobre o todo e não sobre só a demanda individual, né? Então, essas viagens que são programadas, né, ou seja, escola, trabalho e tal, elas facilmente podem ser programadas para serem feitas em outros modos de transporte. Soma-se a isso, né, essa mudança que a gente está tendo da economia da posse para a economia do acesso, que eu acho que vai causar transformações muito grandes, não só na indústria automotiva, mas como já tem causado também em outras indústrias, que é a gente tentar entender até que ponto a gente precisa realmente ter a posse para a gente ter o benefício, né? Já aconteceu essa transição em outras indústrias, eu acho que não vai passar diferente na nossa indústria, mas ainda assim, se eu for olhar as demandas de transporte individuais, em algum momento o carro ele faz sentido, porque é para atender algo que é muito individual. Imagina se a cidade tivesse que prover mobilidade para cada uma das grandes cachoeiras ou pequenas cachoeiras que eu quisesse visitar. Isso não é para todos, isso é para mim. Então, num deslocamento individual, quando é muito individual, faria sentido o carro. Em paralelo, a gente sabe que no Brasil o veículo tem um valor simbólico muito grande, ele significa muita coisa, e a gente precisa começar a desmistificar isso, né? Que o interessante é a gente entender a jornada muito mais, né? O viajante, o paralelo entre o viajante e o peregrino, né? A gente entender muito mais a jornada do peregrino do que a viagem do viajante, né? Porque o viajante preocupa do deslocamento de um ponto A a um ponto B, né? Então, quando a gente, às vezes, vai viajar de avião, o que interessa não é a viagem em si, é o chegar. A gente ressignificar esses deslocamentos que a gente faz na nossa cidade do ponto de vista do peregrino, que para ele a jornada é muito mais importante do que o destino final, né? Então, eu vejo isso. Do ponto de vista da indústria onde eu trabalho, o Projeto Futuro das Cidades pretende entender quais são essas oportunidades que a gente tem na nossa cidade, ou seja, na verdade, quais são as demandas que a gente tem nas nossas cidades, aproveitar as habilidades que a gente tem desenvolvidas, as competências que a gente tem já incorporadas na empresa, as redes que a gente tem e o capital que a gente tem para desenvolver soluções e participar da mobilidade de uma maneira mais ampla nas cidades do futuro. Hoje a gente se limita a usar tudo isso, habilidade, competência, rede e recurso para fazer concepção, desenvolvimento, produção e comercialização de veículos, mas é limitado, a gente pode usar isso para outras coisas. Mas a gente está fazendo isso de forma coletiva, construindo esse cenário de futuro junto com as pessoas que participam das cidades, entendendo que elas são organismos vivos e complexos, para entender quais são essas demandas que a gente pode aproveitar as competências, habilidades, toda essa cadeia nossa para desenvolver soluções e continuar sendo uma empresa relevante nas cidades do futuro. Bom, com isso a gente encerra. Obrigado a vocês que estão aqui. E aí a gente segue nas agendas de painéis e palestras até domingo, né? Amanhã tem bastante coisa e até domingo tem as atividades. Obrigado, gente.